Bom dia, pessoal. Na hora que ele anunciou, foi justamente no momento em que eu fui tomar uma água, mas vou respeitar aqui o nosso horário, tá? Prometo para vocês ser bem sucinto. A gente vai conversar, nesse momento de agora, sobre as atualizações do ICMS que vai ter um impacto na nossa operação. Eu não vou explicar quais são os blocos, como eles se conversam, até porque todo o processo, todo o risco não está, de fato, na hora que você envia o SPED. O erro, o problema, o risco está em tudo que antecede isso. A nota que eu não lanço ou eu lanço errada, o status dessa nota, o valor dessa nota, o ICMS ou o IPI dessa nota fiscal é justamente aí, nesse processo que antecede, que vai estar os diversos erros. Quando você pega o SPED mesmo, ali você não consegue detectar nada. Se você preenche os campos, como o Ângelo falou, agora há pouco, se você preencher todos os campos, ele vai fluir, vai ser enviado com sucesso e aparentemente não tem nenhum erro. Só que todo mundo que foi um dia fiscalizado e pagou uma multa, enviou um SPED com sucesso. E depois que chega a multa, é que se percebe que não teve tanto sucesso assim. Hoje, os processos de fiscalização, de auditoria do SPED, o SPED é uma fonte de dados. Quando for olhando para ICMS, tá? E aqui do estado do Ceará de forma mais específica. O SPED ele é uma fonte de dados, ele é um parâmetro de observação do ICMS. Com um parâmetro, eu consigo saber o que está certo e errado? Não, porque eu preciso comparar com outras fontes de informações. Então, basicamente, dentro desse processo de cruzamento de dados, como é que a Cefaz faz? Ela pega o SPED, ela pega todos os XMLs de entrada, ela pega todos os XMLs de saída e ela pega aqueles indicadores que estão dentro do CIGET. Com base nisso, ela vai fazer um cruzamento. E ali começa a identificar. Porque, veja só, vou dar um exemplo. Eu tenho uma nota fiscal de número 1 e no SPED está lançado como ativa. Como é que a Cefaz vai saber se está ativa ou não? Olha no XML da nota. Eu tenho uma nota que está no valor de 100. Como é que a Cefaz sabe que de fato é 100? Olhando para o XML da nota. Então, a atenção de vocês, como SPED, tem que estar em tudo que antecede. Hoje mesmo existem diversas ferramentas pagas que conseguem verificar se o SPED foi enviado com movimento e se foi enviado no prazo. Então, tem várias aí no mercado, né? Que ela entra no ECAC, a ferramenta entra no ReceitaNet BX e verifica se foi enviado. Então, está enviado e com movimento é uma coisa que a gente garante. Agora, se esse movimento está correto ou não, é que a gente vai ter que validar. Esse daqui é meu Instagram, esse daqui é meu YouTube, diariamente com vídeos e muita coisa que vai lhe ajudar, com certeza, tá? E aí a primeira coisa que eu tenho que apontar para onde? Para ele passar para cá, óbvio, né? O professor Ângelo já falou, já disse como é o SPED. Há muito tempo ele já deu dor de cabeça, em 2010, 2011. Deu muita dor de cabeça, eram páginas infinitas de erros. Era tanto erro que não cabia nas páginas, mas hoje realmente é bem tranquilo. Todos os sistemas que vocês utilizam, eles já estão todos parametrizados. Consegue fazer toda a importação, não tem nenhum erro ali, tá? Hoje ele realmente é bem mais tranquilo. No meu ponto de vista, todas as outras obrigações acessórias em relação ao ICMS poderiam muito bem ser extintas e serem concentradas no SPED. Alguns estados ainda têm a DF, alguns estados utilizam GIA. O estado do Ceará tem previsão legal no regulamento e no calendário de envio de GIA, mas ele não diz que é para enviar, como é que é para enviar. Dentro do regulamento das obrigações acessórias, disse que a GIA é para ser enviada até o dia 10 e que a forma de enviar vai ser estabelecido por um ato normativo, que nunca foi publicado, mas tem previsão de enviar a GIA. Outros estados, como a Bahia, têm duas declarações, que é DMA e CSDMA. Outros ainda vai ter o DSTDA, que é a declaração do Simples, não tem no estado do Ceará. Alguns outros têm. Só que tudo isso você consegue enviar dentro do SPED ICMS.
Se o Simples fosse do estado do Ceará obrigado a enviar o SPED, ele conseguiria evitar muitos problemas que hoje, inclusive, são causados por conta dos benditos eventos de cruzamento. Estados como o Piauí extinguiu todas elas e ficou só com o SPED. Em outros tem a DSTDA, eu acho que a Bahia que tem DF. E aqui no estado do Ceará a gente tem só o SPED para o regime normal, de perfil B para todo mundo e para telecomunicações perfil A. Simples enviava até 2020, quando foi publicada a Instrução Normativa 42 de 2020. Não precisou mais, para mim foi um grande erro, deveria ter sido mantido o SPED para o Simples. Ainda ali que no perfil C ou no perfil B, qual a diferença dos perfis, né? O perfil A do SPED, eu envio itens de entradas e itens de saída. É uma mão na roda para auditar, porque eu não preciso olhar tanto para o XML, eu olho para o SPED. O perfil B, ele exige itens nas minhas entradas e não exige itens na minha saída. Ele só pega o cabeçalho, né? A chave de acesso, o participante e o totalizador. Eu não descrevo os itens. Se você abrir o SPED, você vai ver que está desse jeito. E o C é mais resumido ainda. Alguns estados adotam o perfil A, que era perfeito, e aqui no estado do Ceará adotaram o perfil B. O SPED é separado dessa forma. Daqui, o que dá mais trabalho para a gente? O que dá mais trabalho aqui para a gente talvez seja um inventário bloco K, que na minha cabeça o bloco K ainda é só uma possibilidade, ele não acontece como deveria. E nem consigo enxergar um dia assim, nossa, que bonito. Todas as empresas fazem o bloco K. E também, pela experiência de auditoria e de fiscalização, a imensa maioria dos autos de infração, com valores maiores, está dentro do inventário. A imensa maioria. Por quê? Aqui no estado do Ceará, a forma que inventaram a ST pela CNAE, que é uma regra de distribuição tributária, evita que você não pague ICMS. Então, comércio atacadista e comércio varejista, na sua imensa maioria, não deixa de recolher ICMS. Porque o sistema ele foi criado para isso. Alguém recolhe na entrada interestadual e ninguém recolhe mais. Indústria não. Indústria ainda cai no erro de não recolher ICMS. E esses dois autos são maiores em valor. O não recolhimento do imposto e o inventário. Porque o não recolhimento do imposto, a penalidade de ação fiscal é uma vez aquele valor. E o inventário, porque eu consigo detectar todas as omissões de entrada e omissões de saída. Todos os outros problemas de ação fiscal dentro dos indicadores, eles são o FIIs não pagas. Tem até uma penalidade que é 5 FIIs. Dá R$ 27 mais ou menos. R$ 27, R$ 30. Que é a penalidade para aquilo que não tem previsão específica. E a gente gosta sempre de jogar para lá porque a penalidade é menor. Já, por exemplo, os erros de inventário é 30% do valor, é 20% do valor, mais o imposto no recolhido, e aí você vai pegando um volume muito grande. Então, daqui tudo é importante, mas os maiores erros estão dentro do inventário e no não recolhimento do ICMS. Isso porque nós temos o SIGET. Funciona 100%? Não funciona, mas ele é um parâmetro. E com as informações constantes no SIGET, você consegue evitar todos os indicadores de fiscalização, exceto o inventário. Todos. E nenhum estado tem uma ferramenta assim. E aqui você tem um SIGET que consegue evitar. Vou dar um exemplo. Nota fiscal não lançada. Nota fiscal lançada com valor errado. Nota fiscal que não pertence ao participante. Nota cancelada com status ativa, ativa com status cancelada. Você consegue verificar tudo isso. Crédito você consegue verificar, porque aquele relatório do SIGET, ele traz chave de acesso, participante, valor do documento fiscal e ICMS destacado. Então, você consegue verificar o crédito indevido. Você também consegue verificar isso. Notas seladas e não seladas, você consegue olhar também dentro do SIGET.
Então, você consegue evitar mais da metade dos indicadores. E o ICMS não recolhido também você consegue verificar se ele tiver declarado. Qual é o problema relacionado a ICMS não recolhido? É quando a empresa não sabe sequer o valor que ela tem que recolher. Há uns 3, 4 meses, eu peguei uma indústria do segmento de alimento. Ela nunca pagou ICMS. Nunca. Nunca pagou ICMS. E por quê? Porque ela tinha uma regra de crédito presumido para um grupo específico de produtos em que a pessoa mais antiga leu a legislação e disse que tudo tinha um crédito presumido. Então, o que ela fazia todo mês? Todo ICMS que estava lá no SPED, ela estornava. Todo mês. Se desse crédito, ela estornava crédito. Qual era a regra interna da empresa? O valor que ficar a recolher, a recuperar, estorna. Por quê? Porque assim é a regra. E assim a empresa foi fazendo. Sendo que ela trabalhava com produto de submissão tributária, com produto que tinha redução na base de cálculo e com produto que tinha crédito presumido. Vamos dar exemplo, que é o frango congelado, em natura ou resfriado, que tem um crédito presumido, mas o frango temperado ele tem a redução na base de cálculo. E a carne moída tinha a regra de submissão tributária. E os embutidos, linguiça, mortadela, etc., também tinha redução na base de cálculo. O que ele fazia? Pegava tudo e tirava o ICMS na apuração. E aí chegou uma ação fiscal, e a fiscal foi muito bondosa, Deus colocou assim, a mão na cabeça dela, abençoou, e ela não olhou tudo, mas ela refez a apuração. Ela não considerou o que ele fez. Ela poderia ter simplesmente feito assim, ó, tá tudo errado, e eu vou lhe pagar, eu vou lhe imputar essa multa. Mas ela refez, considerou créditos, ela fez quase bonitinho. Fez tudo, e a empresa ficou ali com 21 milhões de ICMS a pagar. De um auto só. 21 milhões. A penalidade é uma vez o valor do imposto. Então, o auto de infração foi para quanto? 42 milhões. E aí, em reunião com o cliente batia o pé no chão dizendo que a fiscal estava errada e que tinha um crédito. É porque ele estornava o crédito. E aí nós fomos lá fazer toda a apuração, considerar crédito de energia, nananana. Pegamos erros na apuração da fiscal. Ela, inclusive, considerou crédito de uso e consumo. Refazendo, o cliente dizendo que tinha um crédito de 20 milhões e a fiscal dizendo que tinha um débito de 21. Foi 3 dias assim, tentando encontrar. A fiscal estava certa. A gente diminuiu de 42 para 39. 42 milhões para 39. Mas não tinha o que fazer. E essa é uma empresa de um grupo de 12 fazendo a mesma coisa. Então, aqui, o ICMS não recolhido foi um risco. Por quê? Porque ela não sabia sequer o ICMS que tinha que pagar. Agora, se eu sei, se ele está declarado, é só pagar. Se chega a ação fiscal, não tem mais o que fazer, tá? Já o inventário, você não consegue verificar isso dentro do SPED. Se está correto, se não está. Se está completo ou se não está. Até porque, quando você declara o inventário, que é no ano seguinte, em fevereiro, na competência de fevereiro que você manda em março, já passou um ano. Se tiver o erro, senta, chora, reza, suplica, faz alguma coisa. Mas não tem mais o que fazer. Então, aqui está muito erro dentro do inventário porque a gente não consegue enxergar esse erro. A gente não consegue enxergar. Daí é necessário um acompanhamento mensal da escrita fiscal para garantir que o cliente está fazendo pelo menos o básico para que o auto seja menor. O que é o básico, professor? Você tem que olhar para o segmento do cliente e entender operações ordinárias, a operação dele. Eu vou dar aqui um exemplo bem clássico. Quando você pega um supermercado, é natural que esse supermercado tenha um volume de perecimento muito grande. Com que periodicidade tem um perecimento no supermercado? Diário, não é isso? Então, todo santo mês, se eu faço supermercado, tem que ter uma nota fiscal de baixa em qual CFOP? 5927. Porque é ordinário. Se o cliente não faz essa baixa e no inventário final ele joga o que tem no estoque dele, o estoque vai dar errado, o estoque fiscal.
Se eu vou para uma autopeças, eu sei que isso não vai acontecer com o mesmo volume. Tem perecimento de mercadoria no autopeça no mesmo volume que o supermercado? Não. Mas o que é comum à autopeça que não é tão comum ao supermercado? A autopeça tem uso de mercadorias na prestação de serviço, se ela é aquela oficina que também faz o serviço. Então, eu preciso que todo mês aquela empresa emita uma nota no CFOP 5949 de baixa do estoque para uso e consumo. Outra coisa também muito comum dentro do supermercado. O supermercado tem despesa. Mas não tem muita lógica ele comprar em outro supermercado a mercadoria que ele tem no estoque dele. Então, o que é que ele tem que fazer? Fazer a baixa do estoque das mercadorias que ele consome. Essa baixa não é só no sistema, que é o que a maioria faz. Tem que ter nota. Então, quando você pega o resumo CFOP do cliente e você não faz essa crítica, lá no final ele vai lhe culpar. A culpa é sua? Não, mas você poderia ter ajudado. Olha, estou sentindo falta desse CFOP. Você não tem perecimento? Você não tem uso? Tenho. Por que você não baixa? Ele vai dizer que não sabia e você ensina. Quando é enviado o inventário, se chega uma ação fiscal por meio desse inventário, esses erros que você corrigiu ao longo do ano diminuiu o impacto daquela ação fiscal. Não existe estoque zerado para determinados segmentos, da mesma forma como não existe estoques milionários. É um outro ponto que a gente tem que analisar. O cliente manda um arquivo de inventário para a gente, e aí a gente simplesmente transmite, sem nem passar um olho assim, né? É importante fazer essa análise clínica. Pelo menos assim, à vista. Você trabalha com frigorífico, aí no meio lá do estoque tem um computador. Naturalmente, ele colocou ali consumo dentro do estoque, e você tem que dizer para ele que aquele produto não faz parte. O que você não pode fazer é declarar um inventário que você acha que está certo, exceto se você tiver sido contratado para isso. Porque a partir do momento em que você declara um inventário que você acha que está certo, que você transmite no SPED com o seu CRC, você se torna o responsável por aquela informação. Então, se chega uma ação fiscal e o cliente vai dizer assim, eu não enviei esse arquivo. Quem é o responsável? Você que enviou. Então, tem que ter muito cuidado com esse tratamento de informações. Gerar inventário. Ou eu vou colocar esse valor porque na minha cabeça bate. Eu vou colocar esse valor porque vai ficar aparecendo que ele não vendeu abaixo do custo. Você pode ter um grande prejuízo em cima disso daí. Acredite, não faça isso. Pegue a informação do cliente ou contrate a I4, Auditoria de Estoques Digitais e Fiscais, para prestar esse serviço para o seu cliente. Aquilo que a gente não sabe fazer, a gente tem que contratar quem saiba. Isso é muito importante, tá? Outro problema também com o inventário, pode parecer algo muito bobo, mas acontece muito, é importar dentro da base de dados XML de entradas com o código do fornecedor. Bagunçou tudo. Se você não usa o arquivo SPED do cliente para fazer essa importação, cara, já bagunçou. Aquela base não serve para nada. Nada, 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 nada. Que o código do produto do fornecedor não é o seu código. Não vai bater. A omissão de entrada e saída, nesse caso, é absurda. Não tem condição de fazer. É pegar uma outra base e refazer todo o trabalho da empresa. Não, porque o cliente não tem um arquivo SPED. O sistema do meu cliente não gera arquivo SPED. Isso é muito ano 2010. Isso não é mais 2023. Não existe esse sistema, pessoal. Ou então o cliente vai ter que fazer um upgrade para colocar esse módulo, porque é algo muito básico. Não é um negócio fora do... Sabe, é um layout que é preenchido, que os blocos se conversam. Não é, a gente não está em 2010, 2015, que era muito isso. Meu sistema não tem um arquivo SPED. Ou ele não se adequou. Ou é muito complicado parametrizar. Hoje, é tudo muito mais fácil. E até a inteligência artificial, se você pedir para ela fazer, ela vai fazer. Porque a inteligência artificial, o banco de dados dela é até 2021. Então, se você pede para ela montar um parâmetro que respeite e obedeça os layouts da FD e CMS Pay de acordo com a última versão, ela vai lhe entregar um prompt de comando perfeito. Eu já fiz o teste. Ou então, existe a outra inteligência, até como eu partilhei no grupo do pessoal da Comissão de Tributos Estaduais, que é o chat PDF. Você coloca lá,
E tudo que você perguntar que está naquele PDF, ela vai lhe responder. Tudo que você pedir para ela resumir, ela vai resumir. E todos os problemas ela vai encontrar. É só colocar lá dentro o manual do layout do SPED. Pronto. E ele vai estar todas as respostas. Bem simples e muito rápido. Então, hoje não tem muita desculpa para dizer que o sistema não vai trabalhar como SPED, tá? O nome é Chat PDF. Isso aqui era só a estrutura que eu mostrei aqui inicialmente, né? Que é a abertura, bloco, notas. Lembrando que aquele B ali, ó, que escrituração e apuração de ICMS, é do Distrito Federal, porque lá é junto, né? Até no DANF se destaca o ISS. Aqui no estado do Ceará não tem, não. E aí nós temos as seguintes novidades para 2023, é que as notas fiscais denegadas e inutilizadas não precisam mais ser declaradas no SPED. Antigamente tinha. Você não precisa mais declarar. Fica no limbo. Como isso será auditado? Eu preciso utilizar a numeração não usada? Fazendo isso, onde é que a Cefaz vai utilizar? Porque quando você faz a emissão de nota e CTE, ele tem que seguir uma ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso pular do 5 para o 10, do 10 para o 25, do 25 para o 30. É uma ordem. Quando existiam esses saltos numéricos, eu tinha que inutilizar e mandar dentro do SPED. Agora, eu não preciso mais mandar nem a inutilizada, nem a denegada. Apenas as autorizadas e canceladas. Lembrando que entrada cancelada não se declara no SPED. Nem entradas de um outro contribuinte, que também acontece muito. O contribuinte emitiu uma entrada para ele, e aí tu joga no teu SPED como se fosse uma saída sua. Isso não tem lógica. Vou dar um exemplo. Emitiram uma nota fiscal para você, contra o seu CNPJ. Você desconhece. Você faz a manifestação negativa e dizendo que foi um desconhecimento da operação. O que é que lá o fornecedor, aquele emitente da nota, tem que fazer? Ele tem que fazer. Emitir uma de entrada em anulação, por conta de estoque, e para anular um imposto. Aí lá no teu sistema fica aparecendo que é uma saída sua. Aquilo não foi uma saída sua. Sequer entrou, você manifestou negativamente, aí tem gente que lança dentro do SPED. Não pode. Tira aquela nota dali. Tá? Não deixa aquela nota fiscal ali. Outro problema muito comum, mas que você consegue identificar, é o seguinte. Eu manifestei uma nota negativamente e lancei no meu SPED. Aí aqui é uma informação cruzada. Você conhece, confirma ou não? E aqui tem uma penalidade, inclusive, para isso. Quando você lança no SPED uma nota fiscal que você manifestou negativamente. Manifestou negativamente, isso quer dizer que você desconhece, não entrou na empresa. Aquela operação está fora do seu conhecimento, então você não lança no SPED. Faz a manifestação e não faz mais nada. Teve inclusive uma empresa do Simples Nacional que procurou, porque foi emitido contra o CNPJ dela R$ 1.023.000 de notas fiscais. Isso em 2019. Nunca viu, e tarará, não sei o que, foi agora pegue no cruzamento de dados, a Cefaz exigiu essas notas fiscais. E aí quis penalizar ela por omissão de receita. Porque disse que a nota aconteceu, ela não manifestou, ela tem que reconhecer e tem sim que emitir nota fiscal de receita sobre aquelas compras. E aí o contador fez um boletim de ocorrência dizendo que foi fraude, tanto que era um produto bem distante. Ele vendia produtos de roupas de academia e a nota era compra de computador, equipamentos muito caros. Então era bem distante mesmo da atividade, mas ele não manifestou. E ele fez um boletim de ocorrência, dizendo que não, isso agora, esse ano. Fez um boletim de ocorrência e tudo. E aí o fisco indeferiu essa contestação dele. E disse o seguinte, você deveria ter manifestado. Se você não manifestou, passou o prazo, você não pode abrir boletim de ocorrência agora. Indeferido. Eu quero meu 1 milhão de receita. Aí a gente fez ali uma... Ele me procurou preocupado, que ele tinha que pagar tipo 60, 70 mil reais de imposto. Eu falei assim, calma, a gente consegue readequar. O que o fiscal está fazendo é um enquadramento da penalidade incorreta. Ele está dizendo que você omitiu receita. Você não omitiu receita. O erro que você cometeu foi não manifestar a nota. Então, você tem que ser penalizado pela não manifestação e não pelo reconhecimento. O nome ia caindo. O nome disso... Achei que o coração bateu forte.
pensou de cara aqui, gente. O nome disso é esse reenquadramento que a gente pede muitas vezes é o princípio da verdade material, porque de fato aconteceu. Ele não omitiu receita, ele deixou de manifestar. E a penalidade era bem menor. É tipo 5 FIIs por nota fiscal, limitada a 5.000 FIIs por período de apuração. Aí de 1 milhão o cara vai pagar tipo R$ 300 de penalidade, é bem melhor. Então tem que tomar cuidado com essa questão da manifestação. Não manifestou, abre o BO agora e faz o processo de exclusão de culpa. Que culpa? Culpa sua que você não manifestou. Então você tem culpa nisso. Então você pede a exclusão da culpabilidade. E agora para o Estado do Ceará tem uma novidade. Quando você faz um pedido de exclusão de culpabilidade, onde o fisco não reconhece, você paga a penalidade, mas com redução de 90% da multa para regime normal e 95% para o simples. Então, vale muito a pena você fazer esse processo de exclusão, porque é quase nula a multa, entendeu? Seguindo. Uma outra questão na atualização é que agora não precisa mais fazer o registro 0220 para uso e consumo, que na minha concepção nunca foi necessário fazer, porque o uso e consumo não vai para estoque e 0220 é o fator de conversão. Não precisa ficar ali convertendo. Inclusive, aqui para o estado do Ceará, quando você vai declarar as notas fiscais de entrada para uso e consumo, você pode colocar um item com uma descrição genérica no valor total da nota. Isso não dá problema algum. Em que hipótese eu recomendo você não fazer isso? Quando aquela entrada para uso e consumo é no 2556 e você tem que pagar o diferencial de alíquota, e aquele produto pode ter uma redução na base de cálculo ou ele pode ser isento. E aí é bom você deixar a descrição do produto e é bom você deixar a NCM específica. Quando você compra produto de informática de outro estado, quando você compra produtos do convênio 52/91, eles têm redução na base de cálculo. Então, eu reduzo a base de cálculo do diferencial de alíquota também. Mas as compras internas de consumo, pode ficar tranquilo, colocar um item, descrição genérica e o valor total da nota, não dá problema, tá? E aí, para o bloco K, para 2023, ele foi simplificado. Ele diminuiu a quantidade de blocos que ele tem, mas continua obrigatório para aqueles grupos indústrias e atacadistas. No auge da pandemia, o então governador Camilo Santana prometeu a dispensa do bloco K para o atacadista, mas ele não conseguiu, até porque não é um ato deliberado dele. Ele não assina o decreto e diz, está dispensado. Ele precisa da autorização lá do CONFAZ, ele até mandou, só que não foi dispensado. Então, continua obrigatório. Muitas indústrias e atacadistas não me viam. Assim, a adequação para isso aqui está bem complicado. Essa indústria que eu falei dos 42 milhões, que tem 12, não manda de nenhum. E tem estoque alto. Teve outra indústria de ração que tem 17 filiais, que é a matriz aqui, espalhada no Nordeste, não manda. Não consegue, sabe? Não consegue nem pagar o ICMS, né? Quanto mais o bloco K. Mas aí a gente teve essa adequação aqui com esse layout mais simplificado do bloco K, apenas para esses grupos aqui de KNAI, ó. KNAIs e grupos de produtos. Lembrando que a indústria, para você identificar a indústria, a KNAI dela começa de 10 ao 33. Eu sei que ali que é o grupo de atividades industriais. Conhecido também, começou aí, era para ser janeiro, depois ficou para abril, depois ficou para maio, ficou para junho, é a tributação monofásica de combustível, que já existe para PIS/COFINS, e agora ele trouxeram esse mesmo conceito para o ICMS. A única diferença é que agora o ICMS para combustível vai ser cobrado por uma alíquota fixa, um valorzinho fixo. Dizem que a gasolina vai aumentar, dizem que vai diminuir, não se sabe, a política de preços da Petrobras mudou novamente, e agora o ICMS ele já era recolhido pela distribuidora, pela refinaria, e agora é um percentual que é fixo. Antes, esse combustível ele era pago de acordo com o PMPF, que é o preço médio praticado pelos postos de combustíveis. Como era feito o cálculo desse PMPF? Pegava-se o preço praticado pela quantidade vendida e fazia uma média.
E aí, com base nessa média, era publicado quinzenalmente um ato COTEP que definia a base de cálculo do ICMS. Aí, quando foi na pandemia, congelaram esse dado para tentar manter ali o preço, não subir tanto, até porque a Petrobras obedecia os preços praticados em dólar pelo comércio exterior. E agora não, um valorzinho fixo que vai ficar. E aí trouxeram essa mudança para os CSTs de ICMS. Basicamente, isso é só o CST que vai mudar. Para dizer qual é o CST que a refinaria usa, qual é o CST que a distribuidora usa e qual é o CST que o posto de combustível usa. Basicamente só isso, essa tabela aqui. Ó. Essa aqui é só as fases de implantação, o biodiesel e biodiesel em maio, gasolina e etanol anidro combustível em junho. Tanto que todos os estados foram publicando assim, alguns decretos se adequando isso daqui. São esses CSTs, não é mais 10, 30, 60 e 70. Agora é 2, 15, 53 e 61. Para o posto vai ser o 61. Porque foi cobrado anteriormente. Quem paga vai ser ali o 2 ou o 15. Tributação própria, a tributação da subvenção tributária. Mas, acredito que a gente faça posto de combustível, a gente vai trocar só o 60 pelo 61. Tanto pelas entradas, como pelas saídas do CFP, você vai manter o mesmo. Na prática o que muda? Para nós não muda nada, porque o posto de combustível não recolhe ICMS sobre combustível. Ainda que o posto de combustível realize o transporte, nem o ICMS sobre o transporte ele paga. Porque o ICMS pelo transporte do combustível é também pago pela refinaria. Porque ela faz o transporte. Quando ela terceiriza esse transporte para uma empresa que faz o transporte de produtos perigosos, ou quando o posto ele tem essa atividade, ele também não paga o ICMS sobre o transporte. Quem paga é sempre a refinaria. Tá? Só um adendo que é sempre importante ressaltar, um posto de combustível não pode ficar transferindo combustível para outro posto. Acontece, mas não pode. Por favor. Eles sempre falam depois, né? Ah, porque eu fiz aqui uma transferência. Não pode. O IBAMA cai em cima, a ANP cai em cima. Existem as medições de evaporação e de expansão do combustível. No meio do caminho se rouba, perde. E para você provar isso, é tudo na casa dos milhões. Porque posto é sempre na casa dos milhões. Devido ao volume que ele vai trabalhar, tá? Deixa esse adendo aí. E aí nós temos esse bendito registro 1601. Vocês já estão enviando? Qual a dúvida de... Antes de eu passar aqui a tela, qual a dúvida de vocês em relação a esse registro? Não tem dúvida? Vocês acham que estão enviando 100% correto? Mas estão enviando o que exatamente? O cliente manda o extrato do cartão da maquineta, eu vou lá e coloco. Me dá os valores de Pix, eu vou lá e coloco. De fato, é um registro muito complicado, porque a nossa cabeça funciona por competência. E lá nem sempre funciona por competência, dentro desse registro. Vou ser penalizado agora se eu enviar errado? Não. Eu acredito que não. Por quê? Porque é um registro novo. Alguns estados já dispensaram. O estado do Ceará não dispensa. Tem que enviar. Tá? Antigamente era o 1600, que era só cartão de crédito. E agora ele quer todos os ingressos de recurso relacionados à atividade. O que isso quer dizer? Se eu tenho matriz e filial transferindo valores, não declara. Se eu tenho sócio fazendo um aporte de aumento de capital, é uma entrada de recurso? É. Não declaro. Certo? Se existe devolução, eu tenho que retificar. Vou já explicar aqui. Então, primeira regra que vocês têm que entender relativa ao registro 1601 são as entradas de recursos eletrônicos relacionados à atividade. É a venda, é a revenda, é a industrialização. É relativo a isso. E não todas as entradas que vão acontecendo ali. Tá? Isso tudo foi por causa do Pix, né? A gente acha que foi tudo por causa do Pix. Porque o Pix, ele tornou evidente toda uma rede de corrupção, praticamente.
que acontecia via TED Doc e que migrou para o Pix. Teve aquele convênio 116 de 2003, se eu não me engano. Acho que foi isso desse convênio que autoriza o Banco Central a compartilhar os dados, né, por meio da DINP com a Secretaria de Fazenda. Aqui no estado do Ceará, a Cefaz já compartilha as informações com a Prefeitura de Fortaleza, que é um modelo que muito provavelmente vai ser replicado, a princípio, na região metropolitana e depois vai se expandir para as prefeituras. Talvez lá aos interior do interior é que agora não consigam se adequar. Mas a Prefeitura de Fortaleza já tem acesso a essa informação compartilhada pela Cefaz, que recebe do Banco Central. Primeira pergunta que o pessoal me faz: todos os bancos compartilham? E a resposta é: todos os bancos devem compartilhar. Se estão compartilhando ou não, não tenho como afirmar, mas todos os bancos devem compartilhar. Ah, mas é só o Nubank que está compartilhando. Nubank, PicPay, PagBank, aqueles bancos digitais, parece que eles foram mais rápidos em declarar essa informação. Os bancos físicos, por algum motivo, a princípio eles não deram essa informação. Só que nesse convênio que eu citei, e no último slide eu deixei toda a legislação referenciada, colocou um cronograma para informar o Pix desde o começo, que foi em novembro de 2020, que começou ali aquela nossa alegria com o Pix e tal. E os bancos já se posicionaram que vão extinguir o TED e o DOC, até porque você olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar a última vez que ela fez um TED ou um DOC, ela vai nem lembrar. A última vez que quiseram fazer um TED para mim foi um golpe. Foi um golpe. Quero fazer um pagamento em Pix, não funcionou, mas ele quis fazer um DOC. Não, era um TED, fazer um TED. Aí mandou um print do TED. Ah, tá bom. Né? Então foi um golpe, uma vez que quiseram aplicar em mim, né? Mas hoje em dia tem um Pix e tem os outros sistemas de pagamento eletrônico. Porque existe a maquininha física, que é mais comum no comércio. Você vai lá, passa o cartão, Mercado Pago, aquela do UOL, que eu me esqueci esse nome, que é de gerenciamento do UOL. PagSeguro e tal. Só que existem essas maquininhas no formato online de outras empresas. Porque veja só, com a evolução do e-commerce e das prestações de serviço online, existem esses links de pagamento. E o chargeback dela, que é o sistema de antifraude, é mais maleável. Eu não vou lembrar o nome aqui, eu só lembro da Pagar.me, que é porque é a que eu uso. Ela é toda online. Toda online, toda online. Ela pede só um checkout e um link de pagamento, com 2 dias está na conta. Então, as empresas que trabalham no e-commerce não é maquininha, é por meio desses sistemas. Então, essa informação também deve ser declarado lá dentro do registro 1601. Confusão acontece para quem trabalha com intermediação de negócios, como Shein, Shopee, Amazon, Magalu, Casas Bahia, porque essas empresas elas são e-commerce, elas vendem os próprios produtos, mas você pode lá dentro anunciar o seu. Essa plataforma recebe o nome de intermediadora de negócio. E às vezes o valor ele cai integralmente na sua conta, mas uma parte você manda para a Shopee, dá um exemplo, e outra parte fica como receita. E aí gera essa confusão. Eu vou declarar o valor cheio, o valor da venda, ou o valor da minha comissão. Porque se vamos supor que eu intermedio uma venda lá pela Shopee. A Shopee, qual é que é a internacional? A Shein ou a Shopee? As duas. Mas qual era aquela que estava tendo uma confusão de taxar? Então, a Shopee é o e-commerce. Então, eu anuncio, eu faço uma venda lá pela Shopee. E eu emito a nota fiscal de 100, mas eu não fico com 100, eu fico com R$10. Eu emito a nota fiscal de 100, cai na minha conta R$10, o pagamento eletrônico não vai cruzar com o documento fiscal, vocês concordam? Cai. E aí é o primeiro engano que a gente acha. Na nossa cabeça, o registro 1601 ele vai cruzar o documento fiscal, com o pagamento. Você não consegue fazer isso a princípio. Por conta das compensações, por conta de venda para entrega futura, faturamento antecipado, que é a venda para entrega futura. Eu posso faturar agora. Vou dar um exemplo, sempre uso o exemplo da lista de casamento.
fulano vai casar, colocou a lista de casamento lá na Casas Freitas, o casamento vai ser agora em maio, vai ser agora em junho, aí em maio todo mundo vai lá na Casas Freitas. Vai, compra ali, compra um conjunto de jantar, roupa, compra tudo, mobilia tudo. E dá um valor de R$ 100.000. Tem incidência do ICMS? Não. Só tem o quê? Faturamento. Aí todo mundo pagando no cartão. Pá. E naquele mês ele vai declarar lá no registro 1601 R$ 100.000. Vai ter só a nota fiscal de venda para entrega futura e talvez não tenha. Porque aquela operação ali é só gerando um saldo para quando o casal for lá, comprar o que quiser. Eu posso ter na lista de casamento dito que eu quero dar uma batedeira. Eu deixei o valor lá de batedeira. Quando ele chegar lá, eu falo assim, eu não quero essa batedeira, eu quero essa daqui. Ó. Não, o valor da batedeira é igual ao do ventilador, pois eu vou querer o ventilador. Então fica uma complicação, porque ali fica só a movimentação financeira, sem emissão de documento fiscal, 2, 3 meses depois que vai acontecer de fato a venda para o casal, que está com aquele saldo, é como se fosse um vale-presente, e ali vai ter a emissão do documento fiscal. Se eu ficar pela lógica de que isso daqui é para cruzar a omissão, naquele mês ela omitiu, no outro mês, não. Isso é 2, 3 meses depois. Ou também é o caso do fato do vale-presente. O que é o vale-presente? O vale-presente é uma forma de pagamento. Eu vou ali nas Americanas, pego um cartãozinho, ou na Riachuelo, dá um exemplo, não presente para a pessoa, vou na Riachuelo, coloque R$ 300 aí. Eu vou lá para o aniversariante, está aqui os R$ 300. Quando eu faço esse pagamento via cartão de crédito, Pix, cai um dinheiro na conta lá da Riachuelo, não tem emissão de nenhum tipo de documento fiscal, porque aqui é só uma operação financeira, e aí eu dou aqui o cartãozinho para a pessoa. Quando a pessoa for lá, ela vai usar aquele cartão como moeda de pagamento. Aí ali é que vai ter a emissão do documento fiscal. Isso pode ser 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Então, quando você para pensar e você chega à conclusão de que isso daqui é para cruzar 100% receita e omissão, não é. Não é. A princípio é só para registrar a movimentação financeira. Lógico que dentro de uma ação fiscal, onde também é exigido a SF, que ali vai ter o livro-razão, eu consigo justificar isso. Agora, se eu ficar todo mês querendo bater a operação financeira com emissão de documento fiscal, aquilo não vai bater. Importante trazer logo essa diferenciação. Porque, principalmente quando a gente olha para o Simples, que isso é mais evidente lá no Simples, não tem nem no SPED, você pega a movimentação financeira, vixe, sonegou, taxa isso aqui no PGDAS. Não faça isso. Você não sabe. E tem gente que faz. Pede a maquininha de cartão, pede a relação de Pix, e aí isso vai querendo um receio no empresário e te mandar essa informação, porque ele acha que aquela leitura é receita, e ele manda aquela informação toda mal formulada, sem identificação no extrato bancário. Você pegar aquela movimentação financeira e jogar dentro do PGDAS, você está cometendo um erro gravíssimo. Gravíssimo. Não faça. Tem que perguntar para o cliente, quanto foi que você faturou? Ah, eu não sei. Aí você vende para ele um BPO financeiro. Porque não é possível que ele não saiba quanto ele faturou. Tá? Não dá mais para fazer, principalmente empresa do Simples, só que já teve esse caso, né? Declara tanto aí. Ou peguei um cliente que ele colocava num caderno. Ele pegava um caderno, tipo uma bodega mesmo, ele ia anotando, aí ele ia passando as folhas, no final ele circulava assim, o valor do faturamento. É esse, a pessoa jogava. Não dá mais para fazer isso. Tem que ter as informações financeiras. Tem que pedir o extrato bancário, extrato de cartão, de maquininha, tudo. E aí você compila aqueles dados e chega numa conclusão e diz, cliente, tem essa informação aqui. O teu faturamento correspondente é diferente. Qual é a informação certa? É essa. Olha, isso pode acontecer. Tal cruzamento vai te pegar. É isso mesmo? Ele é. Aí você não adianta brigar. Aí quando chegar a fiscalização, você só diz que você avisou, né? Olha, avisei. E aí isso também às vezes vai criando a consciência. Manda um e-mail, e pede a confirmação do e-mail. Eu gosto de trabalhar com a pedagogia da consciência. Ir no cliente, entender o que é está acontecendo lá. Porque às vezes você está aqui só pelo telefone e você imagina que lá é mil maravilhas. Já tive um cliente do segmento de eletrônica que ele era o vendedor, ele era o gerente.
ele pagava a folha. Aí uma vez eu fui lá, ele ficava literalmente no balcão vendendo. Então ele era todo desorganizado. E às vezes ir lá, entender, ensinar, botar um parâmetro no sistema financeiro, que às vezes é R$ 109,90 por mês, R$ 99,90 por mês, já organiza, já garante mais segurança para você também. Porque lá no fim, você acaba sendo o culpado da informação. Eu não tenho culpa nenhuma, mas vai recair sobre você. Se você fizer todo esse trabalho pedagógico ao longo do ano, essa proximidade junto com o cliente, essa conscientização, ele não recai. Não recai. Dá trabalho? Dá, mas não vai recair sobre você. E aí nós temos essas duas participantes que devem ser objetos de cadastro, né? A instituição que efetuou o pagamento e a instituição de transação. Quando tem ali aquele intermediador que é muito conhecido no iFood, porque o iFood, ele não vende a comida, ele é o quê? Intermedia. Ele é um e-commerce onde eu, cliente, estou lá e tem alguém querendo me vender. E aí é preciso se atentar que hoje foram criadas outras plataformas não tão conhecidas, com taxas menores do que o iFood, e que os restaurantes adotam. Que é como se fosse o próprio sistema deles. Eles anunciam muito pelo iFood, né? Porque, enfim, todo mundo, se duvidar, todo mundo aqui já comprou pelo iFood. Mas eles também geram um tráfego pago do próprio canal deles. Porque a taxa é menor, que o iFood chega com meio a 20% a 25% do valor. E antes ele tinha uma política de pagamento de 15, se eu não me engano, era 2 dias. Ele pulou para 15 sem problema algum e gerou uma quebra de caixa na galera. E aí você perder 20% a 25% do faturamento é alto. E as empresas começaram a ter os seus próprios sistemas. Cria um site, paga-se um checkout e um link de pagamento. E ele conseguia fazer essa integração por fora do iFood. Então, se o seu cliente é restaurante ou desse segmento, se ele veio pelo iFood, entenda que talvez ele tenha esse outro intermediador que vai ter que entrar também aqui na jogada, tá? Essa informação aqui eu achei bem chata. O contribuinte deverá declarar todos os valores, né? Do total informado deve ser excluídos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade, como multas e juros pagos pelos clientes. Mas o que mais me causou chateação é que quando tem uma devolução, você tem que retificar. Agora imagina uma loja que tem um grande nível de devolução. E hoje você faz muito pela internet. Você compra, não, já devolvi muita coisa. O volume você vai ter que retificar, pegar o histórico, saber onde foi que a pessoa comprou, e lá naquele mês você vai ter que tirar aquele valor. Isso para mim é sem fundamento, mas quem sou eu para julgar, né? E aí, gente, o slide não estava assim não, que eu acho que quando joga ele cai um pouquinho, tá? Eu fiz de tudo para ele ficar bem centrado. O que é que não vai no 1601? Toda movimentação em dinheiro. Ó. Aqui é movimentação em dinheiro, venda em balcão, troca de mercadoria sem pagamentos, venda através da internet com pagamento feito em dinheiro, troca de produto vendido com pagamento complementar em dinheiro. Isso aqui acontece também com delivery. Às vezes, eu posso hoje comprar no iFood e pagar em dinheiro quando for entregar lá. Isso aqui vai ser declarado, mas vai ter o documento fiscal, né? Tem um documento fiscal, mas não vai ter ali a operação financeira. Acontece também, tá? É porque eu não moro em Fortaleza, eu moro em Caucaia. Então lá a gente usa dinheiro ainda. Então quando você compra pizza, hambúrguer, ainda tem dinheiro. Tem um mini mercado na minha rua que ele não aceita cartão de crédito, débito, nem Pix. É só dinheiro. E ele deve... E é um mini mercado assim que vende tudo, viu? Carne, padaria, tudo. Aí eu passando com o meu cachorro, passei em frente, quis comprar um negócio, estava só com o meu celular. Não, eu quero só esses pães aqui. Aí eu puxei meu celular, qual o Pix? Ele, não aceito o Pix. Não, mas tem um cartão, não aceito cartão de crédito, nem de débito. Você trabalha com o quê? Só com dinheiro. E não tem mais caixa 24 horas, né? Tá se tirando do ar. E aí, foi o que ele disse. Não, vai em casa, deixa o cachorro, quando aí tu traz o dinheiro. Mas eu nem tinha dinheiro em casa, né? Aí
Peguei o dinheiro, fui deixar o cachorro, fui em um supermercado maior na avenida, fui lá no canto, 24 horas, tirei e levei o dinheiro para pagar ele. Mas ele não trabalha com dinheiro. E tem empresas que não trabalham com dinheiro. Abri aqui um parêntese. Tinha uma empresa que ela tinha um cofre dentro da empresa, um cofre de dinheiro que custava muito trabalhar irregular. E o movimento é alto, viu? Dinheiro alto. Como é que a pessoa anda com 100, 200 numa mala? Aí lá tinha um cofre que ficava fazendo essas transações, começou a ser roubado pelo funcionário e estava querendo uma estratégia para fazer a movimentação financeira sem pagar imposto para tirar dali. Eu falei assim, não existe. Não existe que a empresa tal faz. Eu falei assim, aí você tem que falar com ele. Mas eu não consigo entender como é que existe. Um que é errado, dois que não existe. Mas acreditem, tem empresas que trabalham com esse negócio aqui chamado dinheiro. E aí foi essa questão aqui do regime de caixa de competência e o próprio, isso aqui, ó, essa informação que tem aqui, ela consta no manual do SPED. E aí o Estado do Ceará criou até um informativo que ele traz essa informação aqui, cartão de crédito, na data da autorização, no valor total, sem considerar parcela. Só que eu consigo hoje pagar parcelado sem comer o limite do cartão. Existe essa possibilidade. Principalmente quando eu presto o serviço recorrente. Tem essa possibilidade também. Cartão de débito, na data da autorização, Pix, transferência, TED, transferência, boleto, na data da emissão. Então, o boleto já vai causar um problema. Por quê? Eu emito hoje, mas o pagamento é para 30 dias. Ou acontece muito entre fornecedor, tu fez uma compra de mercadoria comigo, eu te botei para pagar com 30, 60, 90. Aí eu vou pagar em boleto. A nota fiscal você emite hoje. O boleto você emite quando? Hoje. Vai cair quando esse dinheiro? 30, 60 e 90. Aí daqui a 2, 3 e 6 meses, eu vou ter o quê? A entrada de recurso. E eu vou ter que declarar esse valor no registro? Não, eu tenho que declarar agora a emissão do boleto. Então, qual é o jeito mais fácil, professor, de eu controlar isso daqui? Você vai fazer um checklist. Checklist resolve muita coisa. Eu adoro checklist. Eu não uso, mas eu gosto de indicar para os outros. Farra um checklist. Você vai mandar, na verdade, você tem que fazer um comunicado, era para ter enviado para o cliente e treinado ele, fazer um checklist, dizendo isso daqui. Daí você pode mandar para ele uma planilha, ou do próprio sistema dele te fornecer, total de faturado no cartão, total de faturado no cartão de débito, total de faturado via Pix, total de boletos gerados. Cheque, ninguém, né? Enfim. Total de boletos gerados. Pergunta que começa. E se eu emitir o boleto e o cliente não pagar? E aí, depois de 2, 3 meses, ele na negociação, eu vou e baixo o valor, aquele boleto que eu emiti, eu cancelo, agora eu vou emitir um boleto com o novo valor, com o desconto que eu estou dando. Aí eu tenho que ir na competência para trás, cancelar, tirar aqueles boletos, e quando eu emitir um novo com o novo valor, eu vou ter que declarar no registro 1601. E ainda colocarei uma observação no checklist. Caso haja nova negociação relativa aos boletos gerados, deverá informar para a contabilidade o fato ocorrido, sob pena de ser fiscalizado pela Cefaz pelo cruzamento de informações do registro 1601. Dúvidas, entrar em contato conosco. Pronto. Sempre coloca assim as multazinhas, sabe? Tem. É justamente esse o problema. Quantas empresas tu faz? Tá na tua mão aí. Pronto. Eu já trabalhei justamente com 318 empresas. Foi por isso que eu fiquei careca cedo. Eu era gestor no setor fiscal e eram 318 empresas, eram só 18, 20 empresas simples nacional, a resto era tudo lucro real. Imagina, vai passar alguma coisa errada, infelizmente. E a culpa nem é porque a gente quer, né? Porque o volume é grande e, como o professor falou, nós não temos mão de obra capacitada o suficiente. Eu tinha um colega, ele fechou a empresa dele, porque ele não estava conseguindo mão de obra. Ele fechou. Que era um serviço que ele prestava muito personalizado, de auditoria muito personalizado. Ele precisava de pessoas que soubessem só usar o Excel.
ProQV, tabela dinâmica e Power Query. Só. Pagando entre R$ 2.500 e R$ 3.000 reais. Bruno, eu não estou mais pegando cliente. Só que como o serviço dele paga muito bem, ele consegue pegar 2, 3 clientes e tirar 20, 30, 40 mil reais por mês. Tranquilamente. Cara, não estou mais pegando. Não tem. Tem. Você não quer. É difícil. Analista fiscal, então, se balançar uma árvore assim, cai um monte de vaga. Todo dia a gente recebe e tal, e tem sempre aquela troca de cadeiras, né? Sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá. Então, e aí você está ali fazendo aquela sua apuração, controlando aquela informação e vai passar alguma coisa batido. Talvez alguns estados mudem, se adequem, retire esse negócio de estar fazendo essa devolução, né? Coloque só por competência mesmo. Mas é tudo suposição. Alguns estados dispensaram. Eu não sei se esse cruzamento já acontece, se vai ser tempestivo, se vai ser daqui para o final do ano, se vai existir alguma adequação. Do meu ponto de vista, vai existir adequação. Uma única coisa resolve tudo isso daqui e se chama contabilidade em dia. Com a contabilidade em dia eu consigo. Só que a contabilidade em dia a gente sabe que não são todas as empresas que querem, que se adequam, mas é possível. Nos últimos 4 meses para cá, eu tenho batido muito forte nisso, da necessidade de ter a contabilidade em dia. DRE, livro-razão feito, ali bem bonitinho. Os próprios sistemas já fazem esse cruzamento, né, como aqueles sistemas financeiros. Como professor disse, eu não posso falar que é o nome das empresas e tal, né? Mas tem muitas empresas que já fazem esse cruzamento financeiro, gente boa demais. Então, vale a pena. Essa daqui é toda a legislação que eu falei para vocês. Acredito que esse material seja entregue para vocês. Quem tiver dúvidas, eu coloquei meu Instagram, coloquei o canal do YouTube. É só apresentar a dúvida lá. Espero que a nossa manhã tenha sido muito proveitosa. Vamos agora almoçar, né? E depois volto para o momento da tarde do professor Danilo, que é inteligentíssimo em questão aos SPEDs que ele vai falar, tá? Obrigado, pessoal.